Glória a Jesus. Mateus, capítulo 24. Irmãos, para não esquecer, amanhã é a nossa ceia. É o primeiro domingo do mês, né? Glória a Jesus. Então, mais um dia para a gente refletir, examinarmos a nós mesmos. E não só isso, examinar e participar, né? Primeiro se examina, depois participa. Glória a Jesus. Essa semana falamos sobre arrependimento. E glória a Jesus, não existe prazo, não existe um castigo temporário, não existe uma pena, existe um coração quebrantado, uma mente transformada, uma atitude, uma mudança de pensamento. Isso é o que existe. Então, ao se examinar, todos nós temos um momento ali de confessarmos a Deus e a nós mesmos nossos erros, se há alguma amargura, se há algum pecado, se há alguma coisa. É o momento de tomar uma decisão ali, de que a partir dali tudo vai mudar e participar da ceia, né, irmãos? Glória a Jesus. É conselho, né, irmãos, da palavra. Bendito é o nome de Jesus. Mateus 24 disse, né? Irmãos, Mateus 24, o Senhor Jesus, ele está exortando seus discípulos, falando sobre o fim, né? Eles perguntam, eles começam o capítulo exaltando ali o templo, maravilhados com o templo. Judeus, né, irmãos? Olhando ali o templo de Jerusalém. Imagina que, para eles, o templo era como um lugar santo. O templo tem uma história, né, irmãos? O templo de Jerusalém não é uma coisa que os homens deu na cabeça deles ali. Vamos fazer aqui um lugar, vamos fazer aqui uma grande edificação, vamos chamar ela de casa de Deus. Não, eles receberam aquilo ali do Senhor. O Senhor apareceu para eles, o Senhor preparou o coração deles, deu condição para eles construírem aquilo ali. E aquilo ali para eles era algo espiritual, aquilo ali era algo poderoso. Mas o Senhor Jesus não veio falar desse Senhor. O Senhor Jesus não veio falar desse templo. O Senhor Jesus não veio reforçar nenhuma aliança desse mundo. O Senhor Jesus veio revelar o Deus verdadeiro. O Senhor Jesus veio revelar o Pai que ninguém conhecia. Então, eles estavam ali naquele momento, cheios ali, né, das coisas que eles viram o Senhor Jesus operar, mas o entendimento deles ainda estava transtornado. Então, eles olham o templo, no capítulo 24, verso 1, né? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele e os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Como assim, né, irmãos? Olha, eu vou falar bem desse templo aqui, que eu vou agradar o meu Senhor, né? Vou agradar o Senhor Jesus, porque eu vou falar da casa do Pai, né? Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E aí, na sequência, né? E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, veja que eles fazem duas perguntas, né? Da tua vinda, do fim do mundo. O Senhor Jesus, antes disso, né, censurou os fariseus. O Senhor Jesus Cristo chorou ali, falando de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes, né, eu quis cuidar de vocês, proteger vocês como uma galinha faz com seus pintinhos, né, debaixo das suas asas. Vocês não quiseram. Pois agora a cidade vai ficar desolada. A situação aqui vai ficar num estado de calamidade. Eu queria cuidar de vocês. Será que o Senhor Jesus ia impedir essa rebelião que houve lá no ano 70? Será que o Senhor Jesus estava falando disso? Será que o cuidar de Jesus para Jerusalém é para que o templo não caísse? Não é? Será que é isso? Então, os irmãos percebem que na sequência vem essa pergunta, né? Olha só, você está vendo a estrutura do templo? Que coisa grandiosa, que coisa linda. O Senhor Jesus falou, mas não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Então, ele começa a fazer então um alerta. O Senhor Jesus ele começa a fazer uma preparação e vai preparando os seus discípulos para dias difíceis. Né? Então, que dias, né? Para esses dias que viriam, dias em que haveria essa rebelião, a destruição do templo, em que não ficaria pedra sobre pedra, que haveria grande tristeza e sofrimento diante de todos ali em Jerusalém, em Israel, que aconteceu no ano 70. Mas o Senhor Jesus também fala sobre a sua volta, sobre os sinais da sua volta. Então, o Senhor Jesus exorta os seus discípulos acerca de muitas coisas, falando: olha, não sejam enganados. Olha, existem falsos profetas, surgirão muitos, vão falar do meu nome, vão usar o meu nome, vão enganar, se possível, até os escolhidos, vão enganar muitos.
né? E existe então uma preparação, uma exortação à vigilância. E a palavra de hoje nos exorta à vigilância, né? Pula aí, irmãos, verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas. Que geração, irmão? Porque se eu falo hoje, ó, essa geração aqui é a geração, eles falam geração Z, geração. Nem sei que geração mais que tá, que o povo fala, né? Mas hoje, quando se fala de geração, se fala dos últimos 40 anos, não é? Quando a gente fala de geração nos dias de hoje, a gente, por exemplo, eu sou. Tem o Lucas, né? Que é a próxima geração depois de mim. Antes de mim tem o meu pai, é outra geração. Tem o meu avô, já é 2 gerações para trás, né? Na linguagem de hoje, a gente fala de geração desse jeito. Mas aqui, o Senhor Jesus está dizendo o quê, né, irmãos? Está falando da geração dos homens. O Senhor Jesus está falando, não. Porque ele diz assim: não passará esta geração sem que todas essas coisas. E o Senhor Jesus estava falando do fim de todas as coisas. E baseado em uma palavra, geração, muitos acreditam que Jesus já veio. Não é o foco da pregação hoje, né? Mas o próprio Senhor Jesus diz, né, que ele sofria, não é, com essa geração incrédula, uma geração incrédula, né? Nos faz pensar nos povos, né? Aconteceu algo lá no Jardim do Éden, né? Será que não é isso? Será que não havia uma outra geração? Pode ser, é possível, não é? Então veja que essa geração, quando se fala dessa geração, é a geração dos homens ímpios, dos homens pecadores, dos homens condenados. A geração daqueles que precisam de um Salvador. É disso que o Senhor Jesus fala, né? Verso 34. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, se vocês conhecerem a história de Noé, ele começou a construir, demorou 100 anos para ele construir aquela arca. Ele ficou um tempão ali, as pessoas viam ele, chacoalhava a cabeça, não acreditavam que ia acontecer alguma coisa, né? Então é como se tivesse também acontecendo uma construção e as pessoas não estão nem ligando para essa construção. O Senhor Jesus falou de moradas celestiais, o Senhor Jesus falou do fim de todas as coisas. As pessoas não estão nem aí. As pessoas só olham para o dia de hoje, só querem ser felizes agora, aproveitar o dia, aproveitar o momento, aproveitar o vigor, aproveitar os bens que conseguiu construir, né? Então ele usa a figura de Noé. Verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso vigiai. Então você vai ficar o quê? Olhando para o céu, esperando o Senhor Jesus aparecer? Que vigília que é essa? Que exortação à vigilância é essa do Senhor Jesus? Né? Mas considerar isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar? Então, se ele desse uma data, irmãos, se o Senhor Jesus falasse assim, ó, vai acontecer no dia 31 de dezembro do ano 2000, que já passou, né? As pessoas, antes disso, ficariam de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quando estivesse chegando a data, ia estar todo mundo se santificando, ia estar todo mundo se preparando, porque o Senhor Jesus estava vindo. Mas nem os anjos do céu sabem. É só o Pai que sabe o dia que o Senhor voltará. Não é? E ele vai vir e as pessoas vão estar vivendo a vida delas. As pessoas vão estar aproveitando o momento, curtindo e sem vigilância. Mas não é assim com a igreja. A igreja não é assim. A igreja crê em Jesus. A igreja entende o que é vigilância, o que é santificação, o que é comunhão, o que são os mandamentos de Jesus. Então, ele procura viver todos os dias em santidade, todos os dias trabalhando pela construção da edificação em Cristo Jesus. Edificar a sua vida em Cristo Jesus. Estar de pé, não é? A sequência aqui, vamos continuarmos, a parábola
Tem uma parábola aqui, verso 44. Por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então ele usou a figura de um servo. Tem um senhor que tem um servo, esse servo tem a função de alimentar, de dar sustento, de dar alimento, de fazer um trabalho nos bens daquele senhor. Cuidar da sua criação, cuidar de outros servos, ou seja, está acima de alguém, né? E aí o servo tem esse trabalho, né, de cuidar. É como se o senhor, aqui no caso, né, a figura é como se ele deixasse ele por um momento a sós. E aquele senhor não avisa o dia que ele vai voltar. Mas o trabalhador, ele é honesto, ele é sincero. Não sei o dia que ele volta, mas o que ele me mandou fazer, eu vou fazer. E ele vai fazendo. Quando o Senhor volta, ele o encontra trabalhando. Ele o encontra fiel, trabalhando. Né? Então é a figura de um trabalhador, é uma figura de alguém que tem um compromisso, que assumiu um compromisso e que persevera nisso. Valoriza, né? Faz o seu trabalho com esforço, com dedicação. Verso 47. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, com os bêbados, né? Ébrio é bêbado. Virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então veja, é uma figura de alguém, aqui fica mais claro, né? Terminando o texto, de alguém que estava cuidando de outras pessoas. Então, ao invés de ele cuidar, ele se junta com os fracos. Ao invés de ele cuidar, ele vai e larga o ofício dele para aproveitar um momento que ele ficou, entre aspas, sozinho. Né? E o lugar dele vai ser com os hipócritas, olha que coisa. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Glória a Jesus. E aí, mais uma parábola, né, no capítulo 25, verso 1. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para? Comprai ouro puro, provado no fogo, né? Os irmãos lembram desse texto? Comprar o ouro que é provado no fogo. Então, como que se compra ouro provado no fogo? Esse ouro que o Senhor Jesus fala na sua palavra, o que é esse ouro? É um tesouro que traça, não, não corrói, nem ferrugem corrói, e que os ladrões não minam e não roubam, não é isso? É uma vida batalhando. É um ouro. O que é o ouro, né? É a tribulação. Por que é a tribulação? Porque quem quer viver piedosamente vai padecer tribulação. Quando você padece como cristão, é como se você estivesse comprando ouro provado no fogo. É como se você estivesse comprando, né? E aqui a figura é a figura de 10 virgens. 10. 5 prudentes e 5 loucas, não é? Glória a Jesus. Então, o que isso significa nessa figura? Eram 10 virgens, né? Então, a figura da virgem é a figura de alguém que é purificado, não é? Então, a figura de uma virgem é a figura de alguém que não foi tocado, alguém que é purificado. Então, tem um encontro com Jesus. Está falando de cristão. As 5 que são imprudentes aqui não são mundanas. Não são mundanas. São santas. Tem lâmpada, não é? Tem, tem imagem de virgem. Não é isso? Todas elas tosquenejaram, todas elas dormiram, descansaram. É o quê? É a vida. Né? Estão vivendo a vida nesse mundo. Só que parte delas eram prudentes. Parte delas receberam a exortação.
e viviam em vigilância. Portanto, tinham a unção do Espírito, estavam ouvindo a voz do Espírito Santo, que é o azeite. Tinham as suas lâmpadas acesas. O que é ter uma lâmpada acesa? O que ilumina os nossos pés? Não é a palavra? É alguém que tem contato com a palavra. É alguém que a palavra está falando, que a voz do Espírito coordena os seus passos. Alguém que não tem comunhão com a palavra é alguém que não tem luz. Então, as pessoas que não têm comunhão com a palavra foram justificadas pelo sangue do Cordeiro, desceram as águas, mas não têm uma vida, uma vivência com Jesus, uma vivência com o Evangelho. Então, o coração, irmãos, eu falo isso por mim mesmo. Tem dia, eu já falei isso 1000 vezes, vou falar toda vez que eu lembrar. Né? Tem dia que eu acordo cedo, eu trabalho o dia inteiro. Eu fico carnal em um dia de trabalho. Quando você vai orar, falta palavra. Não é? Quando chega no dia de culto, que eu trabalhei muito, eu tenho uma dificuldade enorme para entrar no Espírito, para receber uma revelação de um texto para eu pregar. A dificuldade é grande. Não é? Tem dia que eu não consigo ouvir louvor trabalhando. Tem dia que eu não consigo meditar em algum texto. O dia é muito pesado, muito denso de trabalho. Não é? Imagina a gente ficar uma semana, 2 semanas sem Cristo, sem palavra, sem louvor, só consumindo coisa desse mundo. Cadê o azeite? Cadê a luz do Evangelho? A luz do Evangelho, irmãos, está cada vez menor. Vai apagando, e é o caso aqui. Né? A figura dessas virgens aqui. Porque foram mesmo justificados. O sangue de Jesus foi derramado. A pessoa confessou o nome de Jesus, mas os cuidados da vida, as coisas dessa vida vão oprimindo. Como a parábola do semeador que saiu a semear. Né? É uma semente que caiu entre espinhos, muitas vezes. E a gente começa a sufocar a palavra. E ela não frutifica. A palavra não tem mais terreno para agir na sua vida, na minha vida. Então nós temos, irmãos, que, recebendo essa exortação, buscar uma vigilância. Né? Eu estava lendo aqui, ó, elas rejeitaram, falaram, ó, não posso dar do nosso azeite para vocês, porque pode faltar para nós, vai comprar. Né? Vai dar tempo, irmãos, naquele último dia? As pessoas ficam abraçando a história do ladrão da cruz, irmãos. Que informação que a gente tem do ladrão da cruz? A gente só sabe que ele foi crucificado ali, que na hora ele repreendeu o outro ladrão, falou assim, olha, a gente está aqui por merecimento, né? Segundo a lei que a gente transgrediu, mas ele não, não é? Ele sabia que Jesus tinha um reino, né? Ele chamou ele de Deus praticamente ali. E não era qualquer um. O Senhor Jesus não pregou ali na cruz o evangelho. O Senhor Jesus não falou que ele e o Pai era um ali. O Senhor Jesus não falou de reino ali. Naquele momento, não. Aqueles homens estavam na cadeia. Aqueles homens não ouviram a pregação naquele momento. Mas aquele homem, por certo, aquele homem creu em Jesus muito antes daquilo. A gente não sabe se ele estava pagando o julgamento dele ali, a prisão dele, era de algo atual, se era algo antigo, e ele foi preso naquele momento. De repente, o pecado dele, o crime que ele cometeu foi antes dali. Alguém denunciou ele perto. Não sabemos nada, irmão. O que nós sabemos é que, naquela situação, o Senhor Jesus Cristo disse, hoje estarás comigo no paraíso. E as pessoas abraçam isso e querem levar para o dia do leito de morte, né, a oportunidade de falar, Senhor Jesus, né, me perdoa, né, eu te amo. Ama como? Né? No último dia, as pessoas fazem isso. E nós, irmãos, nós somos muito abençoados. Nós temos evangelho de Jesus, palavra do Novo Testamento. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós temos que abraçar com amor e procurar cada dia usufruir do Espírito Santo, do amor de Deus, do poder de Deus. Não é? Verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Então dá para lembrar de Mateus 7, né? A mesma coisa. O Senhor Jesus fala também a mesma coisa. Não, mas eu profetizei, eu vivi minha vida. Que é isso? Eu falava do seu nome, as pessoas eram curadas. Eu profetizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não te conheço. Não é? Então, ele repete isso aqui, né? Verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glórias a Jesus. Bendito é o nome de Jesus, irmãos. Vamos para 1 Tessalonicenses, irmãos? Capítulo 5, verso 1. Mas, irmãos,
Acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Irmãos, isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. O Senhor Jesus disse que nem os anjos sabiam, somente o Pai. Então eles pregavam o evangelho esperando o Senhor Jesus voltar. E nós pregamos o evangelho esperando o Senhor Jesus voltar. Essa vigilância que Paulo prega, exorta os tessalonicenses a perseverar nela, a vigiar na fé, a esperar o Senhor Jesus à porta, como se ele estivesse a caminho, chegando, é que com certeza manteve esses irmãos em fidelidade, esses irmãos em sinceridade, batalhando pela fé. Por quê? Alguém pode falar assim, por que o Senhor Jesus já não fala logo a data? Fica fazendo esse mistério. Aí as pessoas se perdem. Não, é o contrário. É o contrário. Se dissesse assim, o Senhor Jesus vem só no ano 2000 e tanto, o povo dessa época aqui ia andar de qualquer jeito. E eu e você íamos andar de qualquer jeito também. A nossa carne é terrível. A palavra do Evangelho nos ensina. O Senhor Jesus cuida de nós. O Espírito Santo cuida de nós. É Ele que te conduz e que me conduz. Se Ele escolheu fazer desse jeito, é a melhor forma que existe, é essa. Não tem outra melhor. Não vai você achar que você pode ensinar, né, a Deus a fazer a obra. Ele escolheu desse jeito. Não revelar o dia que ele vem. E você tem que se manter vivo, atento, alerta, vigilante. A palavra do evangelho tem que ser uma luz para o seu caminho. Tem que estar viva na sua mente, no seu coração. A voz do Espírito Santo, né? Verso 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos. Glória a Jesus. E sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Olha que interessante isso. Ele está usando aqui de um trocadilho, né? Não durmamos, pois. Então os crentes não dormem mais. É isso que ele está falando, irmãos? É não dormir no ponto. É não ficar perdendo tempo. É não ficar de boca aberta nesse mundo aí, não é? Deixando o tempo passar, perdendo tempo com bobagem. Porque nós não somos da noite, né? Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Então ele usou a figura da noite para dizer o quê? Que quem está dormindo e quem está ébrio, quem está alucinado, quem está apaixonado, não é, anestesiado com as coisas dessa vida, é porque está de noite. O que isso quer dizer? Está em trevas. As pessoas que estão dormindo estão como se estivessem de noite. É isso que ele está querendo dizer. Está sem luz. Né? Que sabedoria. O apóstolo Paulo, irmãos, quando você começa a ler as cartas dele, ele parece um filósofo. Uma sabedoria, uma inteligência, né? É o Espírito Santo na vida dele, não é? Poderosamente. Verso 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos terminar mais cedo hoje. Que coisa, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, a mensagem do Evangelho, a exortação à igreja a andar em vigilância, andar na luz. Nós somos filhos da luz, né? Fomos resgatados das trevas. Então temos que viver em comunhão com a palavra, em comunhão com a igreja, meditando nos conselhos. Irmão, como que eu faço isso? Eu não sei. Eu tenho dificuldade. Irmãos, a gente tem facilidade com as coisas do mundo, irmão. A sua carne, para pecar, ela é apta, viu? Demais. Para as coisas de Deus tem que fazer um esforço. Né? Hoje eu percebi que a pregação que eu postei estava baixa demais. O meu corpo queria falar de qualquer jeito, assim, não ouve não, tá muito baixo isso aí, né? Mas eu fiz um esforço e eu vi lá no YouTube a pregação que eu coloquei. Eu vou ter que repostar ela, que ficou muito baixo. Não percebi. Eu tive que fazer um esforço para ouvir, irmãos, né? E às vezes é assim. Às vezes é assim.
Então, colocar uma pregação para você ouvir com a televisão ligada, com a batedeira ligada, com a máquina de lavar fazendo barulho do lado, com o vizinho ouvindo funk alto, você não está ouvindo nada? Não se engana, não está valendo de nada, você não está entendendo nada. Separa um espaço lá, um momento do seu dia e ouve a pregação, não é? Veio no culto hoje aqui, se der, ouve a pregação de novo. Às vezes você ficou meio distraído aqui, ouve de novo. O irmão Vero, de vez em quando, ele me cobra, né? Irmão, cadê a pregação lá de Santa Rita? Ele ouviu a pregação ontem, já está querendo ouvir no outro dia, já está me cobrando, né? Todo mundo tinha que ser assim. Todos nós, né? Ouve de novo, ouve a pregação da outra localidade. Procura entender o que você está ouvindo. A palavra está falando com você, está falando com todos nós. Nós precisamos, irmãos. Não é momento de perder tempo. Não é momento. Os dias podem parecer estar tranquilo hoje, mas vai haver o dia da calamidade, né? O dia mal vem para todo mundo também. Não é? O irmão Denis não está profetizando nada de ruim na vida dos irmãos. É só replicando aqui o que o Senhor Jesus ensinou. E os discípulos também ensinaram. Se preparar para o dia mal. O dia mal é o dia que você precisa ter lâmpada acesa. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.